Bíblia Sagrada, Números, capítulo 7, a oferta dos príncipes da dedicação do tabernáculo e do altar. E aconteceu no dia que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu e o santificou, de todos os seus utensílios, e também o altar de todos os seus utensílios, e os ungiu e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram. E trouxeram a sua oferta perante o Senhor 2 carros cobertos e 12 bois. Por 2 príncipes 1 carro, e para cada um boi, e os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os dele, e serão para servir ao ministério da tenda da congregação, e os dará aos levitas, cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério, e 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas os filhos de Coate nada deu, porquanto o seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. E ofereceram aos príncipes para a congregação do altar, no dia em que foi ungido. Ofereceram, pois, os príncipes e a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a congregação do altar. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naazon, filho do Aminadab, pela tribo de Judá, e a sua oferta foi um prato de prata no peso de 130 ciclos, uma bacia de prata no peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho e um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naazon, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Zuar, príncipe de Isacar, e pela sua oferta ofereceu um prato de prata em peso de 130 ciclos, uma bacia de prata no peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para a oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho e um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Rubem, Elisur, filho de Zedu. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata no peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano, e para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Deur. No quinto dia ofereceu
O príncipe dos filhos de Simeão, Zelumiel, filho de Zurizadai. A sua oferta foi um prato de prata, o peso de 130 ciclos, uma bacia de prata, no peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos, de ouro cheia de incenso, um novilho e um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Zelumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, a sua oferta de um prato de prata no peso de 130 ciclos, uma bacia de prata no peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, a sua oferta de um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata no peso de 70 ciclos, segundo os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos, de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manasés, Gamaliel, filho de Pedazur, a sua oferta num prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata no peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano e um holocausto, um bode para a expiação do pecado e para o sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, o filho de Gideone, as suas ofertas, os pratos, os ciclos, ofertas de manjares, taças de 10 ciclos, novilhos, carneiros, bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico, 2 bois carneiros, 5 bodes, 5 carneiros. No 10º dia ofereceu o príncipe de Dan, Aiezer, filho de Amizadai, as suas ofertas, pratos de prata, bacia com ciclos, flor de farinha amassada, azeite, taça de 10 ciclos, de ouro cheia de incenso, novilhos, carneiros, cordeiros, um bode para expiação, e para sacrifício pacífico, os 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a festa de Ezer, filho de Amizadai. E os levitas se purificaram e lavaram suas vestes, e Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor, e Arão fez expiação por eles para purificá-los. Depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés. Acerca dos levitas, assim lhes fizeram, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o serviço no ministério da tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos sairão da milícia deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos servirão na tenda da congregação para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. Assim seja.